Olá meus queridos amigos que desejam ser inteligentes igual o personagem L do anime Death Note. Eu me chamo Thiago Krasevski e seja muito bem-vindo a esse canal. Ser inteligente como o L vai muito além de ter uma percepção refinada. Todavia, a característica mais proeminente do personagem com certeza é a sua percepção, porque é através dela que ele consegue reunir informações para fazer as deduções que ele faz. Se você realmente deseja ser inteligente igual o L, você vai precisar agir de certas formas que o L agiria. Lembrando que não serão formas fictícias do anime, obviamente, porque o anime e a vida real não condizem nesse quesito. Um exemplo óbvio de hábito extremamente prejudicial que o L tem, que faz mal à saúde, é passar várias horas sem dormir. E isso em um ser humano causaria rapidamente um distúrbio na inteligência, porém a dedicação mental que o detetive L tem pode ser replicada na vida real, é claro, utilizando as ferramentas certas. Então eu separei esse vídeo em 6 partes, onde eu vou explicar conjuntos de habilidades, hábitos e informações que você precisa para ser mais inteligente, baseadas no personagem L e no que ele faz no anime, que pode te ajudar na vida real. Mas antes da gente partir para a primeira parte, confere se você já se inscreveu no canal. Parte 1. Raciocínio dedutivo. Raciocinar e argumentar é um ato característico da inteligência humana. É um processo mental de interpretação de fatos e ocorrências. O filósofo Aristóteles, considerado o pai do raciocínio dedutivo, escreveu o clássico exemplo: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. É mais ou menos assim que funciona o raciocínio dedutivo. Mas meu caro amigo, comenta aqui embaixo, raciocínio dedutivo não é para os mestres? Logo após deixar o seu like. Essa minha mera explicação sobre o raciocínio dedutivo foi só para te mostrar que a dedução não necessariamente tem alguma correlação ao raciocínio dedutivo do detetive L. Para ser mais sincero, o L nem utilizava o raciocínio dedutivo, mas sim o abdutivo. O critério de pensamento científico que o L utilizava começa com um conjunto de informações incompletas de observações, porque nos crimes que ele investigava, as pessoas que os cometiam não deixavam as informações. Por exemplo, em cenas de crime não ficava a identidade do infrator. Ela teria que ser deduzida a partir de informações incompletas. E essa forma de raciocínio prossegue para uma explicação do que seria mais provável para um grupo de observações. Esse método se baseia em fazer e testar hipóteses utilizando as melhores informações disponíveis. No caso do L, muitas vezes ele racionalizou a partir de um palpite depois da observação das informações. Um exemplo bem básico: se você sente uma dor de garganta e febre e vai ao médico e conta a ele sobre os sintomas, ele interpreta o que você diz, forma uma hipótese, pede os exames e faz o diagnóstico do que seria o problema que você tem. O raciocínio abdutivo é frequentemente utilizado por médicos e é útil para formar hipóteses a serem testadas. Parte 2. Ceticismo. O filósofo grego Pirro de Élida iniciou uma crença filosófica essencialmente com bases fortes em duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Existe até uma história de que Pirro daria suas aulas vendado, e ele supostamente teria morrido em uma delas. Um aluno de Pirro avisou que ele estava indo em direção a um precipício. Segundo a história, o Pirro desconfiou do aluno, continuou andando e caiu. Essa história obviamente pretende mostrar os perigos de duas coisas na minha perspectiva. O primeiro, através da metáfora de andar com uma venda, pode ser visto como crer cegamente em algo. Quando você tem certeza de tudo, isso é perigoso. Você pode estar indo em direção a um precipício, se não questionar sobre as coisas. A segunda parte dessa metáfora, o Pirro ter caído por ter duvidado do seu aluno, pode ser uma referência ao perigo de duvidar de tudo. O ceticismo em um nível saudável só tem a agregar na sua vida. Eu não seria um ceticista a nível físico, por exemplo, experimentar cair de um prédio para saber se realmente se
machuca, porém realizar questionamentos morais que me são impostos desde criança, como o que é certo e errado, ser cético quanto aos valores é algo inerente a mim, e eu me questiono sempre se eu tô seguindo o melhor caminho possível. E o ceticismo do personagem L fez ele duvidar das mortes em massa dos criminosos que estavam ocorrendo. Ele se manteve de forma duvidosa quanto à existência de um deus e supôs a existência de um humano por trás dessas mortes. Ele testou a hipótese dele através do raciocínio abdutivo e o resto é a história do anime. Então fica aqui a dica, mantenha-se cético. Parte 3, falta de empatia. A falta de empatia não é saudável em nenhum tipo de relação, seja o simples convívio em sociedade, seja em relações amorosas afetivas ou simples amizade. Porém, como uma pessoa que infelizmente passa por isso e lida com isso, eu tenho alguns pontos a ressaltar. Uma pessoa com pouca empatia vive a própria realidade e ao olhar para uma consciência voltada ao interno e a coisas mais importantes, vamos ser sinceros, é algo muitas vezes positivo. Você prefere agradar 10 amigos ou ser sincero e dizer que eles estão errados? A falta de empatia também traz a indiferença aos outros e isso de certa forma é horrível. Porém, ao não se colocar no lugar de uma pessoa, você pode analisar as ações dela de forma fria. Por exemplo, se existe um criminoso que realmente matou alguém e na frente de um juiz mente e ele é condenado e desesperadamente grita e chora, imagina se o juiz desfaz a sentença que ele deu por ter empatia e se colocar no lugar do criminoso e livra ele da pena. Porém, eu tenho que ressaltar, obviamente, que pessoas pouco empáticas tendem a viverem sozinhas, por acabarem afastando aos outros, porque de certa forma, quando não existe empatia, as pessoas não se sentem valorizadas e nem cuidadas e vão embora da sua vida. Um pequeno desabafo, muitas vezes eu me questionei sobre o que havia de errado na minha vida por tantas pessoas irem embora, mas eu já aceitei a realidade. As pessoas estão verdadeiramente sozinhas no mundo. Parte 4, inaptidão social. O detetive L é uma pessoa socialmente desajeitada porque possui um conjunto de características distintas. Eu não sei se você é ou não uma pessoa que vai bem nas suas relações sociais, porém várias coisas fazem as pessoas irem mal nas relações sociais e como um intelectual posso afirmar por várias gerações que uma biblioteca tem muito mais a oferecer do que uma sala cheia de pessoas. Porém, é claro, é impossível construir empreendimentos sem pessoas. E eu creio que viver cercado de pessoas intelectuais deve ser algo maravilhoso. Porém, como muitas vezes não é possível tirar proveito do círculo social, se você é desajeitado, você sempre vai poder tirar proveito de livros, meditação, vídeos, coisas que agreguem na sua vida. Em vez de fazer fofocas, você pode aprender novas habilidades, novos conhecimentos. E é claro, não deixe de lado o treinamento das suas habilidades sociais. O ponto aqui é que ser desajustado social pode te beneficiar em ficar mais tempo sozinho e aprender coisas muito incríveis para sua vida. Parte 5. Seja o ator que conta mentiras sutis. A manipulação é sempre tratada com hostilidade. Se você perguntar para alguma pessoa, ela provavelmente vai retratar o quanto uma pessoa manipuladora é horrível e maquiavélica, porém a realidade é que todas as pessoas são em certo nível manipuladores. Exemplos básicos: políticos, vendedores, líderes e não menos manipulador, você provavelmente manipula situações como a aproximação de alguém que você tem interesses amorosos, barganhas com seus chefes, enfim, são inúmeras situações no dia a dia que talvez você sequer percebeu que manipulou. O detetive L é uma pessoa extremamente manipuladora de situações e com questionamentos geniais. Ele usa fatos fictícios para argumentar e tentar descobrir novas pistas, utilizando muita coerência no discurso dele, é claro. E essa é uma habilidade que deriva da exposição do ponto de vista dele juntamente com a alta capacidade de memória e controle das emoções. Parte 6. Ter uma alta inteligência. O L é um dos personagens com a maior inteligência justamente porque ele reservou tempo para estudar. Uma dica importante é que você que quer se tornar alguém inteligente
deve criar hábitos que irão maximizar as suas capacidades intelectuais e nutrir a sua mente. Por exemplo, ler, que além de te informar, essa atividade beneficia e exercita ao seu cérebro. A leitura é a maneira mais básica e simples de estimular a atividade cerebral. Independente da área que você vai atuar, a leitura vai ser sua melhor amiga na hora de te impulsionar. Os melhores jogadores de xadrez podem ler novas táticas em livros, os melhores psicólogos podem aproveitar os dados que o Freud deixou, os melhores dos melhores só ganham quando leem. O caminho da sabedoria passa necessariamente pelo conhecimento. Quanto mais você tem informações, melhor vai conseguir trilhar o caminho da sua vida na área que você escolher. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e confere os links da descrição que tem meu Instagram. Vai começar a ter conteúdos extras lá, hein? Meus queridos amigos, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima!